Tudo bem, hoje dia 14/9, mais uma das nossas sessões, aula pedrada. E hoje, esta aula será baseada em um livro, na verdade. Este livro é o livro chamado de Os Quatro Compromissos, que fala sobre ensinamentos da cultura tolteca, né? Que é uma cultura aí de origem da América Latina, uma cultura antiga, e nós vamos então abordar não só os ensinamentos que vêm deste livro, que são esses quatro compromissos, que são ensinamentos bem legais e que toda pessoa pode aplicar para a vida, mas também a gente vai entrar um pouco nesses quatro compromissos e trazer para a nossa vida de relacionamentos, nossa vida de se tornar uma pessoa de mais valor, como que também são aplicados. Certo, Luizinho? O que você quer falar? Ó, os compromissos que nós vamos colocar aqui hoje são mentalidades, Mentalidade. e atitudes que se encaixam tanto na nossa vida pessoal, no nosso propósito, na maneira como nós enxergamos, os próximos passos que devemos tomar, seja nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, nas nossas amizades, mas principalmente eu diria que é umas mentalidades e atitudes que devemos ter com nós mesmos, porque se você está tranquilo com você mesmo, você, como consequência, consegue ter os melhores dos relacionamentos, das suas conexões, dos seus trabalhos, do seu propósito, quando você entende esses quatro compromissos. E de quem que é o livro, Jorginho? O livro é de Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz. Então vale a pena outra vez você já falar outra vez o nome do livro e do autor, porque essa aula aqui, quando é baseada em pedradas de outras pessoas, temos que dar os devidos créditos. Sim, o livro chamado de Os Quatro Compromissos. Eu vou até deixar o link aqui no chat para quem entrar e para quem quiser. Cara, é um livro que custa R$ 20. Opa, pera que eu ligo com Então, vocês, só um minuto. vale muito a pena todo mundo comprar um livro de R$ 20, R$ 25. E então é do autor Dom Miguel Ruiz. Então fala da filosofia tolteca. Tolteca, mais conhecida como De Tolteca México. de México, cabrón, pinche pendejo. La región que actualmente es de México. Muito bem, Sería atualmente. Então actualmente. vamos, então vamos lá, Jorginho, já solta a primeira pedrada aí para a gente dissecar, descascar e deschavar sinfonias de ideias. Perfeito. Então, os toltecas foram realmente aí uma civilização de homens e mulheres muito sábios, que, como falamos, que hoje representa mais ou menos a região do México, né? Trazem então nesse livro esses quatro compromissos, né? São quatro compromissos, digamos, quatro leis, quatro mentalidades que é para você ter uma vida onde você extrai o melhor da sua vida, tá? Então, o primeiro compromisso que o livro traz é: seja impecável com a sua palavra. Tá? Então, seja impecável com a sua palavra. E aqui tem duas abordagens para ser impecável com a sua palavra. Primeiro, de você honrar a sua palavra, no sentido de você honrar com aquilo que você se propõe a dizer que você vai fazer, com aquilo que você se compromete a cumprir, com o que você se compromete a realizar, né? Não só com você, claro, isso é o mais importante, mas com outras pessoas também, né? Esta é uma abordagem, a gente já pode falar das outras abordagens. E a segunda abordagem, de ser impecável com a sua palavra, é ter o cuidado de você não usar a sua palavra contra você. O que significa isso? O cuidado de você não se criticar, o cuidado de você não se colocar para baixo, o cuidado de você não usar a palavra de uma forma destrutiva, mas sim você usar a palavra de uma forma que é engrandecedora, tá? Uma forma que é edificante. Eu gosto dessa palavra edificante. Então, quando o livro traz este primeiro compromisso de ser impecável com a sua palavra, então tem essas duas abordagens, de honrar a sua palavra como homem, né, como pessoa, como indivíduo, e usar as palavras de uma forma onde elas construam coisas. Você vai abrir a boca para criticar, para colocar alguém para baixo,
não abra a boca. Então, com você primeiro, né, de não se criticar e também de não usar palavras para enganar ou fazer mal para outras pessoas. Quer comentar algo sobre isso, Luzinho, para a gente dar uma destrinchada? Claro que quero. Inclusive, quero começar, na verdade, trazendo 2 pontos e começando, na verdade, pelo o ponto externo a nós e depois o ponto interno a nós. Por que o ponto externo a nós? Porque é muito importante quando você honra a sua palavra, no sentido de, por exemplo, quando você diz que vai fazer algo e faz aquilo. Porque um dos aspectos mais importantes que nós podemos ter na nossa vida é justamente ter o valor na nossa palavra. Então, por exemplo, se eu digo algo para uma pessoa, seja o meu sentimento ou seja algo que eu pretendo ou vou fazer, é como se você criasse uma dívida com você e com aquela pessoa, né? E no momento que você não cumpre ou você não honra a sua palavra, você está em dívida com você e com aquela pessoa. Então, por que eu quero, na verdade, começar pelo ponto externo de honrar sua palavra? É porque quando você começa a verdadeiramente honrar as suas palavras, primeiro de tudo, você começa a tomar muito cuidado com o que você fala. O que eu quero dizer com isso? Porque todos nós já tivemos em diversas situações do tipo, beleza, a gente se vê semana que vem. Não, beleza, vamos se falando. Não, até lá a gente vê. E todos aqueles planos que podem ser criados no calor daquele momento acabam não se concretando. Por quê? Porque são simplesmente pessoas que jogam palavras ao vento e essas palavras acabam perdendo o seu significado e o seu real valor, porque você não consegue realmente acreditar naquilo que aquela outra pessoa está falando. Então, quando eu digo de realmente ter o valor nas suas palavras com as outras pessoas, por exemplo, se você tem total certeza do que de repente a pessoa te faz um convite, de repente, vamos se ver sábado que vem. Se você sabe que sábado que vem você vai estar viajando, você em nenhum momento vai dar a impressão para outra pessoa que possivelmente vocês possam se encontrar. Não. Naquele momento você fala, olha, não, puta, sábado que vem não vai ter como. Ao invés de falar, sim, vamos. Aí no meio da semana você fala, olha, eu acho que não vai rolar. Aí um dia antes você fala, olha, não vou conseguir porque eu marquei um negócio. Você não está honrando com a sua palavra. Você... E aí a gente entra naquele tema que é aquelas pessoas que não conseguem dizer não. Por não conseguir dizer não, ela simplesmente preenche o silêncio com palavras para ir amenizando o não na cabeça da outra pessoa. Então, esse é um comportamento que a gente começa tendo com as outras pessoas de honrar as suas palavras, que é no sentido de tipo, se eu tô te falando que eu vou estar naquele lugar naquela tal hora, é porque realmente eu vou estar naquele lugar naquela tal hora. Se eu estou dizendo que eu quero te ver amanhã, ou se eu estou dizendo que eu quero te ver semana que vem, é porque realmente eu quero te ver. E quando você começa a honrar as suas palavras nesse sentido, irmãos, irmãs, as suas palavras ganham muito mais força, porque as pessoas realmente veem valor naquilo que você está falando. Elas começam a entender que não são simplesmente palavras ao vento. Uma das coisas que eu falo constantemente nas minhas mentorias, com amigos, com pessoas que eu me conecto, é que elas não se sentem atraídas por mim, de repente, por causa dos meus olhos verdes, do meu cabelo que é bonito. Não, é porque quando eu tô com ela, eu tô realmente prestando atenção. E se eu tô falando aquilo que eu tô falando para ela, é porque realmente eu quero dizer aquilo. E ela sente isso. Então, é isso que eu quero dizer, que não é jogar palavras ao vento. É melhor você ficar calado e não falar nenhuma merda do que simplesmente jogar essas palavras ao vento. Então, honre com as suas palavras com as outras pessoas. Se você está combinando um encontro, vá a esse encontro. Se você diz que vai fazer algo, faça isso. Agora, quando você traz isso para o nível interno, e aí eu vou fazer essa transição um tanto quanto sutil, quando eu digo de repente para uma pessoa, eu chego assim, porra, Jorginho, essa semana ou esse mês eu vou meter bala na academia, mano, eu vou parar de beber, eu vou me alimentar direito e eu vou meter o treinão todos os dias.
né? Se no mês seguinte, por exemplo, o Jorge não vê o resultado em mim, você acha que ele, quando eu disser para ele que eu vou fazer algo com ele daqui 2 meses, ele vai acreditar em mim? É claro que não. Se eu não tenho comprometimento nem sequer com aquilo que eu prometo para mim mesmo, como que eu vou ter aquele comprometimento com aquilo que eu prometo para outras pessoas? É aí que as suas palavras perdem o valor. É aquela pessoa que simplesmente fala coisas ao vento. E todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos deparamos com pessoas que prometeram algo para elas mesmas e acabaram não cumprindo. E é o que acontece depois. Ela fala, eu vou te encontrar semana que vem. Você sempre fica com um pé atrás com aquela pessoa. Então, essa é a transição que eu já estou fazendo de honrar as suas palavras para outras pessoas, porém, para voltar a si mesmo. E quando se refere a si mesmo, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente a respeito de nós, mas aquilo que nós prometemos para os outros. Mas no que nos refere a nós mesmos, pô, cara, se você chegou em algum momento e falou assim, beleza, eu estou tentando um trabalho novo, eu estou tentando pegar um shape novo, eu estou tentando criar uma nova habilidade para mim mesmo. E você falou aquilo para você mesmo e falou assim, amanhã eu vou acordar e vou para academia. Se você acorda amanhã e você não vai para academia, isso vai ter um efeito no longo prazo em você mesmo muito mais forte do que você possa imaginar no dia de hoje, que é o quê? Você está contando para si mesmo de que a sua palavra e o seu comprometimento com você mesmo não tem nenhum valor. E essa é a questão que começa a afetar na sua autoestima, na sua autoconfiança, no seu respeito próprio. Porque se você é uma pessoa que está comprometida consigo mesmo, você, por consequência, consegue estar comprometida com outras pessoas. Então, por exemplo, isso envolve muito na questão da disciplina. Se você consegue ser disciplinado e respeitar a si mesmo, no sentido, eu preciso cuidar do Luiz, porque o Luiz merece respeito, o Luiz merece esse tratamento. Você acha que você vai exigir algo menos do que isso de outras pessoas com você? É claro que não. Então, quando você honra a sua palavra também com você, é uma maneira um tanto quanto saudável de basear os seus relacionamentos, que é o tipo do quê? Se eu sou disciplinado, se eu honro as minhas palavras, quando alguém vem falar alguma coisa e depois não cumpre com aquilo que ela disse para mim, eu não quero essa pessoa na minha vida. Eu não aceito essa pessoa na minha vida. Então, quando se refere em honrar as suas palavras, é muito importante que você honre, primeiramente, agora, honrar as suas palavras com você, para você criar essa autoestima e essa autoconfiança, e nesse sentido ainda com você mesmo, para você depois exigir o mesmo das outras pessoas. E depois, no nível externo, para que você crie essa imagem própria de que você é um cara que tem palavra, de que se você for falar alguma coisa, você vai cumprir, ao invés de falar, beleza, a gente se vê, a gente vai falando, e no final das contas não acontece nada. Então, tome muito cuidado com as suas palavras, honre a si mesmo e os outros, e aí, como consequência, você vai ver a sua autoestima, a sua autoconfiança crescendo e as suas conexões que não prestam se afastarem e as conexões que prestam cada vez mais evoluindo consigo mesmo. Acho que essa é a sinfonia de ideias que eu tenho para falar sobre esse belo ponto do nível 1. Sim. E tem duas coisas que eu também queria falar sobre isso, sobre essa questão da palavra, cara, falando, sabe, trazendo um pouco até para o âmbito de relacionamentos. Se tem uma coisa que é super atraente e que faz realmente a mulher realmente, cara, gostar de um homem de verdade, se apaixonar e, cara, e até, né, querer estar junto com um homem, cara, é quando ela sabe que o homem que ela tá, ele é um cara que cumpre a palavra dele. Cara, eu li não sei aonde isso, esses dias eu ouvi algum podcast exatamente sobre isso, e não tem como não concordar com isso, sabe, cara? Quando ela sabe que ela pode contar com você, com aquilo que você disse que você vai ajudar, que você vai fazer, não de uma forma onde você é submissa, eu não tô falando isso, tô falando assim que você, por acaso, você falou para ela que você vai ajudar, por exemplo, esse final de semana eu te ajudo a trocar aquelas lâmpadas que estão queimadas, pode ser uma coisa super besta, sabe? E você vai lá e realmente no sábado você vai e ajuda a trocar a lâmpada, uma coisa besta assim, ou eu te ajudo a ir no mercado, vou com você, coisas bobas.
Mas quando ela sabe que você realmente cumpre com essas coisinhas bobas que você está falando, cara, a mulher sabe que ela pode contar com você, sabe? Então isso é muito atraente. E fora que, cara, acho que isso é bom para quem faz também, né? Porque você sabe que uma coisa que você está se colocando a fazer, você está fazendo. Isso é muito legal. Eu acho que isso é um exercício diário nosso de cumprir com essas palavras, de cumprir com a nossa honra, do que a gente se propõe a fazer. E é uma prática diária, porque todo mundo já errou nisso, todo mundo já falou alguma coisa, acabou não fazendo, passou. Mas eu acho que isso é sempre uma prática de se rever, e de se corrigir, né? Deixa eu, E, antes de você. hein? Vai Pode lá, vai lá, vai concluir, lá. pode Não, concluir. vai lá, vai lá, vai lá. Não, então, inclusive eu queria contar uma história nesse sentido de honrar a sua palavra que aconteceu recentemente comigo, que é quando você começa a. Quando você começa, não, quando você já está tão acostumado a fazer aquilo que você fala e honrar as suas palavras, muitas das vezes você vai perceber que as pessoas estão acostumadas com o contrário. As pessoas não estão acostumadas Perfeito. a ter pessoas que realmente dizem aquilo que querem Perfeito. fazer ou falar. E aí eu tive uma situação recentemente com a minha bela donzela, que ela falou assim para mim, a gente estava tendo uma discussão, na verdade, de logística, né? E quando eu digo discussão, não quer dizer algo negativo, simplesmente quer dizer um debate de ideias para chegar a uma conclusão positiva para ambos. Mas a gente estava tendo uma discussão de logística e ela falou assim para mim: ah, não, mas se você não quiser fazer isso, tudo bem, seja transparente. Ela falou assim para mim: seja Uhum, transparente. uhum. Aquilo entrou no meu coração de uma maneira que eu falei: como assim, seja transparente? Você está querendo. Eu não fui passivo-agressivo de fazer uma pergunta do tipo: você está dizendo que eu não fui transparente em outras vezes? Não foi isso que eu disse. Mas quando você recebe uma pergunta, por exemplo, do tipo, seja transparente, Uhum, eu me pergunto, peraí, você acha que eu não fui transparente até aqui? Você acha que uhum, tudo que eu estou dizendo não foi de transparência? Não, 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 não. Tenha total consciência de que se eu quiser falar alguma coisa, ou se de repente eu quiser cancelar até mesmo um plano com você, eu não vou ficar jogando ideias ao ar para você pegar. Eu vou chegar para você e vou falar: olha, aconteceu a seguinte situação, por isso, por isso, por isso, e aí não vai dar mais para a gente sair. Então, é importante que quando você realmente entende isso, não tem essa de, seja transparente. Brother, eu sou transparente o tempo todo, porque eu sou exato. sempre claro com as minhas intenções, e não por causa de você, não por causa que eu estou tentando agradar ninguém, porque eu estou tentando dormir todos os dias com a minha consciência limpa de que eu Uhum, não estou tentando enganar ninguém, de que ninguém vai dormir pensando, puta, será que o Luiz quer isso? Ou será que o Luiz quer o outro? Será que o Luiz está uhum, mentindo para mim? Não. Eu uhum, primeiro penso em mim. Por isso que é importante vocês terem consciência de que isso volta sempre para você. É uhum, importante eu dormir sempre com a minha consciência limpa de que eu fui honesto com as pessoas. uhum, Agrade ou não. Mas eu preciso dormir todos os dias com a minha consciência limpa de que eu fui honesto com as pessoas, de que eu uhum. honrei a minha palavra. E, brother, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem pessoa que vai. Ah, não, mas você me prometeu isso ou aquilo. Eu prefiro sacrificar o meu bem-estar para honrar a minha palavra do que deixar uma mínima possibilidade de uma pessoa desconfiar das minhas intenções ou desconfiar do meu caráter. Então, Sim, isso vem numa raiz muito mais profunda dúvida. do que não é do tipo estratégias, técnicas, joguinhos. Não. Eu faço isso, eu honro as minhas palavras porque eu preciso dormir todos os dias consciente de que eu sou uma pessoa que honra comigo mesmo. Né? E, por consequência, as pessoas se sentem magnetizadas com uma pessoa dessa. Porque ela sabe Magnetizado. que em nenhum momento eu estou mentindo, em nenhum momento eu estou criando nenhum joguinho. O que você está vendo aqui é o que é. E é o que eu sempre falo também com as pessoas que veem o vídeo do Sem Mimimi, vem qualquer coisa do tipo de conteúdo que eu faço. O cara que você vê atrás das câmeras, mano, vai ser o mesmo cara que você vai encontrar na rua e vai trocar uma ideia, porque isso aqui que você vê é de verdade, né? Então, honre as suas palavras com você e com os outros. Perfeito. Pedrada. Acho que podemos pular para o segundo tópico.
Manda. O segundo tópico é bem legal também, todos aqui são. E ele fala, o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Cara, tem muita coisa envolvida aqui. Tem muita coisa envolvida aqui. E uma das coisas a gente pode abordar diferentes coisas aqui, diferentes ramos, né? Mas uma coisa que eu quero abordar é o seguinte, eu também, por acaso, esses dias estava vendo um podcast, também estava falando sobre algo desse tipo, e falou o seguinte, cara, sabe quando você, por exemplo, você está no Instagram, né? Aí, sei lá, você produz conteúdo, você cria um vídeo, você coloca, ou então quando, sei lá, você está numa roda de amigos e você fala alguma coisa e ou você postando um vídeo, ou você postando no Instagram, ou você numa roda de amigos, e você fala alguma coisa, as pessoas te criticam, sabe? É que numa roda de amigos as coisas são mais leves, né? Mas vamos supor que você, pô, você sabe muito bem disso, Luiz, de, pô, você postou um vídeo lá no CMMI, você postou um vídeo no Instagram, uma coisa que é uma opinião sua, um modo de ver a vida seu, você comenta sobre isso, e, cara, vem as pessoas com certo ódio realmente, fala, cara, você é muito burro, você, cara, você é louco, você é um idiota de pensar assim, cara, se enxerga, sabe? Esses ódios, muitas vezes que vêm de forma gratuita de outras pessoas, né? Podem ser pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece, as duas coisas. E aí, não levar para o lado pessoal aqui, cara, tá um grande ensinamento, sabe por quê? Porque quando a pessoa ela vem cheia de ódio, com pedra na mão, né, para te criticar, isso é muito mais fácil no computador, né? Porque você não, né, atrás do teclado todo mundo vira gigante, né? Fala o que quiser. Uhum. Quando a pessoa vem com essa ação de criticar, vem, pô, para te humilhar, para te criticar, ela tá dizendo muito mais sobre ela do que sobre você. Uhum. Cara, Uhum. e quando você entende isso, você naturalmente você já não traz para o lado pessoal, porque você sabe que aquela pessoa, ela tá cheia de ferida, ela tá com, pô, ela tá em desequilíbrio emocional ferrado. E às vezes uma coisa que você postou cutucou exatamente o machucado dela. E isso ela tá sangrando pela boca, entendeu? Ela tá sangrando pelas mãos quando tá digitando. Então, isso para mim faz total sentido, eu acho que para você também. Então você começa a aprender que, cara, não é sobre você aquilo, é sobre a outra pessoa. E não tem nada que você possa fazer ou que você poderia ter feito diferente para aquilo não acontecer, sabe? Então, não levar para o lado pessoal nesse sentido é entender que você pode ir até certo ponto e que esse ponto aqui, ó, fala da outra pessoa apenas, sabe? Então, é uma coisa que eu venho aprendendo, que eu venho trazendo para minha vida, e hoje eu vejo que eu me estresso muito menos, ou que eu, sabe, que eu tenho uma barreira, assim, melhor emocional nesse sentido de, cara, de não ficar ligando o que os outros falam, o que os outros pensam. Eu até queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu acho que na verdade eu vou trazer esse ponto, né, de não levar nada para o pessoal, no sentido de egocentrismo e depois empatia. Egocentrismo por quê? Porque no momento que você, de repente, para pegar o gancho que o Jorge usou aí, do tipo, eu vou expressar uma opinião e alguém, ou muitas pessoas podem ir de contra a mim, ou dizer que eu sou um burro, um idiota, e eu sou um cara escroto por pensar assim. No momento que você começa a interiorizar os comentários ou as mentalidades que outras pessoas podem ter a respeito desta ideia, não de você, mas desta ideia, vem de um lugar de egocentrismo de levar para o pessoal, no sentido de dizer: essa pessoa está me atacando, esta pessoa não está de acordo comigo, esta pessoa acha que eu sou um idiota. Todos esses aspectos que não têm nada a ver com você. É muito egocentrismo da nossa parte começar a pensar, tipo, as pessoas não concordam comigo, eu Uhum, ofendo as pessoas não estão de acordo com aquilo que eu falo. uhum. Brother, não tem nada a ver com isso, né? Isso é muito egocentrismo da sua parte, de achar que o mundo, de repente, está contra você, de achar que as pessoas dizem isso porque elas não gostam de você. Então, por isso que eu já pego logo nesse ponto de primeira, porque é muito egocentrismo quando a gente pega nesse sentido de eu levar para o pessoal. Brother, não tem nada a ver com você. É exatamente isso que o Jorge falou. Não tem nada a ver com você. A pessoa tem
inúmeros traumas, a pessoa tem inúmeros... não vou necessariamente dizer traumas, mas pontos de vistas diferentes dos seus, Gatilhos. vivências, experiências, e isso não tem nada a ver com você, sabe? E agora, quando eu trago principalmente do sentido de sedução, approach, quando eu trago nesse sentido de relacionamentos, né? Eu vejo que isso é uma parada que muitos homens ficam encanados quando eles fazem, de repente, um approach numa mulher ou tentam criar uma conexão e a mulher, por exemplo, rejeita aquela conexão. Isso é importante fazer essa distinção. A mulher não rejeita você, ela rejeita a conexão. E quando ela rejeita a conexão, automaticamente muitos homens pensam: ah, ela não gostou de mim, ela não gostou do que eu falei, ela não gostou da minha cara, ela não gostou do jeito que eu me visto, ela não gostou, enfim, inúmeros aspectos que você pode trazer para o eu. Esse egocentrismo de achar que é comigo, é pessoal. E, brother, não tem nada a ver com você. Exato. E isso eu digo principalmente também para você levar isso, não leve para o pessoal, tanto para o ruim como para o bom. Se de repente você diz uma sinfonia de ideias que a mulher fica completamente admirada por aquilo, não leve crédito para o que não é seu. Você provavelmente absorveu essa ideia ou esse conhecimento em outros lugares. Então não ache, nossa, olha como eu sou foda, olha como eu sou um cara legal, olha como eu sou importante. Não, não tem nada a ver com você. Não leve para o pessoal. Agora, no outro sentido, no lado oposto da empatia, porque agora eu estava falando sobre egocentrismo, de você levar no pessoal. Mas quando você leva agora, começa a prestar atenção no sentido de empatia, é quando, de repente, uma pessoa que não concorda com você, que não acha que aquilo que você diz é relevante, você começa a entender que aquela pessoa tem diversos traumas, diversos aspectos que ela provavelmente não passou pelas mesmas experiências que você passou, e por isso ela pode ter aquela opinião que ela tem hoje. E isso não significa dizer que ela é menos ou mais que você. É simplesmente que ela teve uma diferente vivência. E quando você tem essa empatia de entender que a experiência de vida dela pode ser diferente da sua, e com isso ela tem a seguinte opinião que diverte da sua, você começa a entender que, tipo, é isso, a experiência de vida dela levou aonde ela está hoje. Isso não tem nada a ver comigo. E por mais que ela seja tóxica, por mais que ela queira cagar regra em cima de mim, eu entendo ela. Eu entendo. Então, eu vou dar um exemplo para fechar aqui minha sinfonia de ideias num exemplo pessoal. Eu falei isso recentemente num podcast. E eu fui num casamento há umas 3 semanas atrás e eu tive uma grande discussão com uma mulher que para ela era absurdo na cabeça dela como um homem podia ensinar outros homens a respeito de sexo, de buceta, de como transar com uma mulher, de como lidar com uma mulher. Porque na cabeça dela era tipo assim: como assim? Você é homem e você fala sobre essas coisas? Aquela velha conversa de lugar de fala. E aí, é claro, até certo ponto eu engajo numa conversa porque eu gosto e porque eu quero me desafiar intelectualmente. Mas quando eu vejo que essa conversa acaba perdendo o sentido, é quando eu não Ai, engajo nessa conversa porque eu entendo que não vai a lugar nenhum. E aí foi o que aconteceu. A gente começou a discutir, ou quando eu vi que a discussão já não iria ter nenhum propósito, nenhuma produtividade, foi quando eu me ausentei da discussão. Mas, como uma pessoa curiosa e como uma pessoa que realmente quer entender as pessoas, eventualmente eu percebi não, eu ganhei o conhecimento de que essa menina, ela teve uma vida um tanto quanto difícil. Ela teve um pai que não foi um dos melhores pais, foi um pai abusivo. A mãe dela, como consequência,
acabou expressando a sua feminilidade de forma não produtiva para suas filhas. A mãe dela teve depressão. E para entrar até num tema um tanto quanto pesado, a mãe dela acabou basicamente se suicidando. Ela entrou numa depressão tão profunda que ela deixou de comer e em questão de um mês ela perdeu tanto peso que acabou morrendo. Quando você entende esses aspectos, né, de uma menina que cresceu com um pai abusivo, com uma mãe que acabou sendo afetada por isso, passando por todos esses tipos de situação, você começa a entender que é normal, é um tanto quanto normal que essa menina tenha certos tipos de opiniões, certos tipos de reações, e quando ela expressa todos esses seus traumas internos numa simples conversa com você, você entende que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você fala, com o que você prega, com as suas verdades. Tem a ver com ela. E é nesse momento que você começa a ganhar empatia pela pessoa. E tudo aquilo que você pode achar que é ofensivo, porque como ela ousa falar isso para mim? Não, brother. Tipo, você realmente começa a entender as pessoas e entender que tudo que ela possa falar não tem nada a ver com você. Tem a ver com as experiências que ela teve na vida dela, com o que ela passou, com as situações que ela se deparou, com as pessoas que ela encontrou na vida dela, com as lições que talvez ela ainda não aprendeu ou já aprendeu, e não tem nada a ver com você. E aí você consegue, principalmente agora voltando para o que interessa de verdade, que é você, não os outros, você começa a entender que existem algumas pessoas, algumas discussões que você consegue completamente evitar para o seu benefício próprio. Para a sua saúde mental também. Exato. E com isso você acaba gerando não só um ambiente saudável para você, mas para os outros, porque provavelmente essa pessoa nunca conseguiu encontrar uma pessoa que, por mais que opine diferente dela, consegue entender a situação dela. E Exato. se você agora quiser pensar num sentido não egocêntrico, é assim que você realmente vai ajudar as pessoas. Tendo empatia e entendendo que nada é pessoal. É tudo personal de cada um. Ninguém está saindo pelo mundo aí dizendo deixa eu tentar ofender, deixa eu tentar machucar os outros. Não, é simplesmente um reflexo das suas próprias experiências. Oh, yes. E só complementando esse tópico, cara, uma coisa que eu percebo que eu fazia muito, e talvez até me pego ainda fazendo, cara, estou aprendendo muito com isso, é o seguinte, por exemplo, você tá num relacionamento, e vamos supor que a pessoa, às vezes, tá num dia que ela tá diferente, que ela tá pensativa, ela tá de cara fechada, ou, não de cara fechada, mas ela tá diferente do que ela habitualmente é com você, você sabe que ela tá longe, assim, a cabeça tá longe. A gente Cara, conversou sobre isso, essa ideia é muito boa. Eu sei onde você vai levar, cara, leva, vai. por que que você pensa que é sobre você o que ela tá diferente, entendeu? Não tem nada a ver. Às vezes aconteceu uma parada no trabalho e ela não sabe como resolver, ela tá, cara, cabeça longe. Às vezes ela falou com a mãe dela deu uma notícia não tão legal, ela tá com a cabeça longe. Às vezes, sei lá, cara, tem uma pessoa que ela conhece que tá doente, ela tá pensando sobre, sabe? Não tem nada a ver com você, sabe? E acho que eu já fiz muito isso, cara, de ficar trazendo aquela situação para mim quando na verdade não é nada comigo, sabe? E às vezes a gente leva pro lado pessoal uma coisa que tem a ver, inclusive, com o terceiro compromisso que eu vou falar. Pera, antes de entrar no terceiro, então, fala aquele exemplo da mensagem, porque o exemplo da mensagem tem muito a ver. Quando a pessoa te manda uma mensagem meio esquisita e você acha que tem a ver com você. Lembra dessa ideia? Você me mandou essa ideia. Não, tu pode falar, não lembro agora de cabeça. Fala. Tipo assim, vai. A pessoa, de repente, te manda uma mensagem e você começa a pensar, nossa, ela tá sendo meio estranha, né? Ela tá meio esquisita comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Será Certo? que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí você começa a interiorizar tudo isso como se fosse Ah, sua culpa. Pelo fato de... Eu nem sequer estou negando que, de repente, digamos, a outra pessoa está sendo estranha com você pela mensagem. certo. Mas o ponto é que você começa a pensar, puta, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? E quando, de repente, brothers,
não tem absolutamente nenhuma coisa a ver com você. De repente ela brigou com o chefe, de repente ela brigou com a amiga, de repente ela acordou com o pé esquerdo da cama e não tem Exato. nada a ver com você. E aí a Nada. gente, por achar que é tudo pessoal, por achar que tudo tem a ver com a gente começa a entrar nessa paranoia do tipo, puta, será que eu vacilei? Será que é isso? E isso não faz bem pra gente. Não Não. faz bem pra gente. Sabe? A gente começa a entrar numa paranoia tão grande por achar que algo é nossa culpa, Uhum. que agora isso faz a gente projetar uma energia errada para a pessoa. E a pessoa, mano, não. A pessoa que de repente já está num dia ruim, e aí por você achar que tem a ver com você, você começa a projetar a sua energia ruim para ela. E aí soma tudo uma coisa com a outra e vira um caos. Então, eu acho que de maneira objetiva, para encerrar, para de levar as coisas para o pessoal. Para. Não tem nada a ver com você. As pessoas têm as suas próprias vidas, as pessoas têm os seus próprios problemas, e o mundo não roda ao redor de você. O mundo roda ao redor do Sol. Caso não fique claro aqui, ó, o mundo roda ao redor do Sol. O mundo não roda ao redor de você. Então, para de achar que tudo tem a ver com você. Ai, ela tá brava porque eu fiz isso. Ela tá de bom humor. Não, às vezes não tem nada a ver com você, brother. Simplesmente que as pessoas também têm as suas vidas e elas têm os seus próprios problemas. Sai dessa. Chama no terceiro, Jorginho. Cara, o terceiro tem total a ver com exatamente o que a gente estava falando, que é não tire conclusões das coisas. Não tire, não use, não use precipitações, sabe? Não presuma as coisas, não presuma as coisas. Vai com calma. Take it Só uma easy, baby. questão, eu posso interromper aqui? Desculpa perguntar, primeira vez que eu tô Olha, falando. olha só, Tem, eu nem sim. sabia que Manda. Peraí. Faz assim, ó. Só para Segura para o pela. final. Segura para o final Não, da não, aula, não, não, né? não. Só pela questão da aula ficar sendo fluida. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, normalmente a gente explica isso no começo da aula. Manda no chat. Manda no chat, porque Tá. quando a gente faz a gravação, acaba ficando. Porque depois essa aula vai para outras pessoas também. Então, tipo, se você tiver alguma questão, manda no chat e depois, no final da aula, a gente abre espaço para você trazer todas as suas perguntas em áudio. Se você quiser abrir a câmera, inclusive, tudo bem. Mas se você tiver alguma questão, manda no chat. Mas, bom, isso faça para o futuro. Agora que você já falou, manda a sua pergunta. Fechou, eu até tinha mandado no chat ali. Questão em relação à questão de feedback de trabalho, entendeu? Como distinguir assim quando a pessoa está refletindo em você e quando é um feedback válido. Só para exemplificar, eu trabalhava com uma pessoa que era muito crítica, assim. E o cara, ele ficava muito em cima, criticando várias coisas, tipo de minha forma de comunicar ou coisas nesse sentido, que às vezes era um pouco pessoal e às vezes falava também da qualidade do trabalho. Eu acho que quando a pessoa fala da qualidade do trabalho, é mais fácil de lidar, né? Porque você pode avaliar ali e resolver. Mas quando ele fala da questão de comunicação, tinha momentos em que eu concordava que poderia ter sido melhor e tinha momentos que eu achava que a pessoa estava exagerando e era isso, entendeu? Daí, como lidar com esse tipo de situação mesmo, que é uma, talvez, digamos assim, um pouco mais formal, sabe? Ó, eu posso te dizer que de logo de cara, sim, né? E ok, inclusive, Jorge, depois você manda a sua sinfonia de ideias, porque você tem mais experiência no mundo de negócios do que eu. Uhum. Mas eu recomendaria, a princípio, assim, sempre presuma que a outra pessoa que está te fazendo uma crítica tem a melhor das intenções. Esse é crucial. Porque se a pessoa de repente fala alguma coisa e você ela tá falando isso porque ela é uma filha da puta, ela tá falando isso porque ela quer a minha cabeça, ela tá falando isso porque ela não gosta de mim, você não vai conseguir responder da melhor forma. E por mais que ela esteja fazendo todas essas intenções, se você interpretar ou presumir de que ela está falando isso porque ela tem a melhor das intenções, a sua resposta vai ser a melhor possível, independente da situação. Então, o que eu dito isso, é sempre importante quando uma pessoa de repente faz uma crítica no ambiente de trabalho, ou te dá alguma informação, é importante você perguntar
para realmente entender da onde vem a crítica dela e com as suas perguntas você realmente entender como você pode melhorar, porque esse é um dos maiores erros de líderes, né, em empresas, em relacionamentos, enfim, em qualquer âmbito, é que eles não conseguem passar a sua mensagem, a sua comunicação, num sentido que vai conectar com o indivíduo, não num grupo. Então, você, como indivíduo que recebe a crítica, é muito importante você perguntar, de repente, você não está fazendo isso do direito. Mas por que eu não estou fazendo direito? Como que seria o direito? O que você refere? O que você se refere? Porque essa é uma outra questão. Você também não deve partir do princípio de que somente porque a pessoa é o líder, tudo que ela fala é verdade. Uhum. Não. É assim que se criam grandes heróis, é assim que se criam novos líderes. Quando os subordinados começam a questionar o líder. Porque se o líder realmente for bom, qualquer questionamento que não tenha embasamento, ele consegue não somente replicar, mas explicar para a pessoa do jeito que vai fazer sentido. Então, quando você começa a fazer perguntas do porquê alguém está te criticando, você ganha em todos os levels. Você ganha no sentido que você pode se melhorar, ou você ganha no sentido de que, tipo, você tem ainda mais certeza de que aquele líder é um bosta, ele está falando informação errada, e você tem a informação correta. Só para pegar um gancho, essa é uma questão que me lembrou agora. Enquanto eu estava explicando, me veio essa ideia, porque é no âmbito de trabalho. Uma das minhas séries favoritas é Chernobyl, né, na HBO. E se você for ver o último capítulo do Chernobyl, o líder ali da sala central, o cara que acaba causando a explosão do Chernobyl, ele fala para os subordinados dele fazerem um procedimento que cientificamente é errado. E um dos subordinados tem a consciência de que o líder está passando uma informação para eles que é completamente errada. Uhum. Porém, como ele é o líder e ele não enxerga essa coisa do tipo, eu tenho a informação correta, ele acaba fazendo a informação que o líder passou, e ele sabia que era errado, mas porque ele era o líder, ele faz, e acaba tendo o caos que aconteceu, que é o Chernobyl. Então, é importante você questionar e você fazer perguntas, não somente para você melhorar o seu próprio trabalho, mas porque acontece, em algumas situações, de o seu questionamento e a sua inteligência ser melhor do que a o líder. Então, isso é importante porque, às vezes, o cara tá falando ali uma informação que, mano, é bosta. Não é porque ele é o líder que ele, de repente, é melhor que você. Às vezes é simplesmente porque ele chegou ali antes que você. E quando você questiona realmente, e tenha... É importante, primeiro de tudo, ter a humildade de entender que, de repente, o líder é melhor. Mas é importante você questionar, porque se ele for um bom líder, ele vai entender que a sua pergunta é inteligente, ele vai entender que a sua pergunta vem de um lugar onde, de repente, você não tem a informação que ele tem, mas não porque você não tem informação, porque você é mau caráter, porque você não quer fazer o trabalho. É simplesmente porque você também está aprendendo. Então, quando uma pessoa, agora voltando para o seu ponto pessoal, quando uma pessoa faz esse questionamento para você, questione, pergunte, porque você está querendo se evoluir, e não é que você está querendo passar a perna no seu líder, é porque você está querendo realmente entender como você pode melhorar. E se eventualmente a informação que o seu líder te dá não é realmente de acordo com o que a situação pede de melhor, agora você tem conhecimento suficiente para debater com o seu líder. Então você ganha em todos os níveis, mano. Vai lá, Jorge. Eu acho que é ótima a informação que eu trouxe. Eu só queria complementar uma coisa, até, cara, puxando um outro gancho aqui, não só do mundo corporativo, mas do budismo, isso na verdade, que fala assim, cara, seja quando a gente recebe um elogio muito grande, ou seja quando a gente recebe uma crítica muito grande, a gente não deve tomar aquilo pra gente nos dois âmbitos, sabe? E é difícil pra caramba isso, né? É difícil pra caramba fazer isso. Porque quando uma pessoa às vezes traz um elogio super legal pra você, você às vezes, né, fica puta, se sentindo super bem, e é gostoso, você até tem um pouco até de ego inflado, né, em algum momento.
E quando você recebe alguma crítica muito grande, também você pode se sentir triste, deslocado, rejeitado de alguma forma. Então, essas duas coisas, seja um elogio ou seja uma crítica, o melhor a fazer, na verdade, é, cara, se manter numa posição um pouco mais neutra. Tipo, você agradece o elogio, você reconhece, ou você agradece até pela crítica, você reconhece, mas você não deixa essas paradas te tirarem tanto do seu eixo, sabe? Tanto uma coisa para cima quanto coisa para baixo. É difícil pra caramba isso, mas eu acredito muito nesse ensinamento, cara, de tentar levar de uma forma mais neutra. Porque Ó, aí você mantém um equilíbrio, sabe? eu vou pegar esse gancho que você pegou dessas críticas, tanto boas como ruins, de uma entrevista que eu vi uma vez do Cristiano Ronaldo, Hum, falando sobre isso, que perguntaram para ele, como que você vai treinar no dia seguinte de ganhar a 5ª bola de ouro como o melhor jogador do mundo, né? certo? E aí ele fala que da mesma maneira que ele não se importa porque ele sabe que amanhã é um outro dia, ele tem que dar o máximo dele, e a Aham, 5ª bola de ouro não vai fazer diferença no sentido de como ele se vê, né? Então, digamos, essa é a crítica positiva da maneira que não afeta ele. sim. É a mesma maneira que quando, de repente, ele fica 5 jogos sem meter o gol, aquela crítica negativa de toda a imprensa não vai ter efeito nenhum nele, porque ele sabe que aquilo não vai representar o valor do trabalho dele. A constância é importante, que são fases, são waves, são flows que a gente tem que saber lidar, tanto para o bom quanto para o mal. Então, resume bem isso que você falou, no sentido de não tomar a pessoal uma crítica completamente escrota, mas também não tomar aquele elogio que te eleva lá para cima, não. É você saber que todo dia você tem que dar o seu melhor, e às vezes o seu melhor não vai ser suficiente, e às vezes o seu melhor vai ser overpass, né? Vai ser, as pessoas vão admirar muito mais do que realmente é. Então você sempre mantém o seu nível de sanidade, independente da fase que você está vivendo. Caralho, essa sinfonia de ideia foi brava, hein? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Bom, e só para a gente então finalizar com o último tópico, cara, o último tópico é muito simples e muito verdadeiro também, que é sempre dê o melhor de si, né? E aí o legal disso é o seguinte, cara, mesmo nos dias que a gente não está, digamos, 100%, mesmo assim você pode dar o melhor de você do jeito que você tá, e isso é muito verdade. Pô, então hoje, sei lá, hoje é um dia que eu acordei com dor de cabeça, hoje é um dia que, pô, acordei com gripe, hoje é um dia que eu acordei não muito disposto, mas mesmo neste âmbito que eu tô hoje, eu mesmo assim eu ainda posso dar o meu melhor daquele jeito que eu tô. Eu não preciso ser a minha melhor versão no sentido de performar, de, pô, de acordar às 7 horas, dormir à meia-noite, de ser o melhor namorado, de ser... Não, não é isso, ser o melhor filho, o melhor esposo, não é isso. Mas você, de acordo com o jeito com que você tá, você ainda pode dar o seu melhor daquele jeito que você tá, sabe? E, e quando você dá o melhor, acho, de você, cara, você tá sendo o melhor para você também. Cara, eu acredito muito nisso, sabe? Então, não é sobre você ser hiper produtivo todos os dias, não é sobre você ser a pessoa mais simpática todos os dias da vida, ou aquele cara que não falta nenhum compromisso, não é isso. Mas é você entender o jeito que você tá, independente da qualidade, na verdade, mas você continuar dando o melhor de si nas ações, nas coisas que você pode dar o seu melhor de si. Sei lá, não sei se foi claro o suficiente, mas é não se cobrar sempre ser o melhor de todos, mas você entregar o seu melhor. Acho que é isso, sabe? E acredito Ó, muito nessa fala o número pegada. 4 da vez para eu começar aqui. Fala a frase. Sempre dê o melhor de si. É, eu acho que isso se resume a sempre dê o melhor de si para nós não criarmos essa automática pressão de constantemente nos exigir demais, né? Porque essa é uma questão tanto quanto comum hoje em dia, que é o famoso burnout, né? Porque você acaba se cobrando tanto, você se cobra de que você deve ser o melhor trabalhador, o melhor namorado, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor filho. A gente acaba se cobrando tanto, né? Principalmente hoje, que tem toda essa cultura do positivo, de seja uma pessoa boa, de né,
high performance, porque você tem que performar de uma maneira tal. E, mano, vai tomar no cu todas essas paradas, tá ligado? Vai ter dia que a gente vai acordar de mau humor. Todas essas ideias tóxicas, porque são tóxicas, não levam em consideração o lado humano da vida, de que, mano, vai ter dia que a gente vai acordar com mau humor. Vai ter dia que a gente vai querer acordar sem querer falar com ninguém. Vai ter dia que a gente... Exato, exatamente. E não tem nada de errado com isso. Vai ter dia que você não vai estar no seu melhor dos humores. Porém, é isso que quer dizer. Faça o mínimo. O que é o mínimo? Eu vou trazer aqui no âmbito de relacionamentos e sociabilidade para ter uma noção. Digamos que no meu melhor dia, aquele dia que eu me olhei no espelho e eu estou me desejando, estou me querendo, e eu gosto daquela pessoa que está na frente do espelho, vai ser o dia que eu vou sair na rua e eu vou falar com todo mundo, eu vou flertar com todas as mulheres, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou falar com os caras, vou perguntar, vou elogiar a camisa do brother, eu vou falar que, enfim, eu vou ser uma pessoa social. Mas no dia que eu tiver de mau humor, o meu melhor simplesmente quer dizer eu dizer um obrigado quando alguém faz um gesto para mim. Eu só quer dizer eu dizer um por favor. Então, quando você traz essa mentalidade, você acaba criando principalmente uma autoconsciência de você se entender naquele momento e não se cobrar por coisas que naquele momento você não pode oferecer para o mundo, porque você está tão focado na sua energia pessoal que como que você vai ser o melhor com outras pessoas se você não consegue ser nem sequer o melhor a si mesmo? E eu acho que esse último ponto se resume a muito autoconsciência. E ousaria dizer que é por isso que ele está nesse livro como último ponto, porque tudo se volta a isso. É você entender a si mesmo, entender que eu tô feliz, eu tô triste, eu tô de mau humor, eu tô com fome, eu tô com medo, eu tô com vontade, eu tô com... Enfim, qualquer tipo de emoção que você possa sentir naquele momento, para conseguir expressar o melhor que você possa naquele momento. E não se sentir culpado de repente, porra, mano, se eu tô num dia ruim, se eu tô num dia que eu discuti com um brother, eu discuti com meus pais, eu não tive um bom dia no trabalho, eu vou olhar a gata ali, uma gata que realmente me atrai, mano, de repente eu só olho para ela e falo, hoje não é o dia que eu vou tentar criar uma conexão. Agora, parênteses, tome cuidado para você não usar isso como uma desculpa para não ser o seu melhor naquele momento. É muito importante você ter essa autoconsciência de que porque as pessoas podem acabar usando isso como uma muleta. Eu tive um dia ruim, eu não vou falar com aquela pessoa. Não. Por isso que eu fui grosso hoje com todo mundo. Eu fui grosso com todo mundo hoje porque quando eu saí de casa eu pisei na lama. Porra, isso não é uma desculpa, Isso não é uma razão para você sair sendo grosso, sendo estúpido com todo mundo porque você fez algo ruim, não. Então, inclusive um tanto quanto delicado e sensível esse tema que a gente está falando agora no final, porque você pode usar isso como uma muleta, como uma desculpa para justificar comportamentos tóxicos e justificar não buscar a sua autoevolução. Mas é importante que você tenha essa consciência, esse autoconhecimento de tipo, beleza, hoje eu não estou no dia bom, eu não vou exigir de mim mais do que eu posso me dar neste momento. Mas é importante que você tenha consciência de que o mínimo, de repente, é você falar bom dia, você falar obrigado, você de repente fazer um comentário de uma pessoa, você de repente dar um sorriso. Esse talvez seja o seu mínimo, porque principalmente esse mínimo é o que vai te levar para o próximo passo. Aí de repente você se encontra numa situação onde você saiu de casa, você acabou de pisar na poça, molhou o seu pé inteiro e aí você acordou com um dia ruim. Mas você tem a dignidade de falar bom dia pro motorista do ônibus. E aí, quando você fala um bom dia pro motorista do ônibus, ele te responde com um bom dia e com um sorriso, que aquilo de alguma maneira te afeta internamente, para de repente falar pro cobrador: e aí, tudo bem? Como vai seu dia?
E aí você vai se pegando nesse fluxo de repente, o seu dia começou uma merda, mas de repente você deitou na sua cama à noite e falou: uau, eu não deixei aquilo me afetar, eu não deixei aquilo ditar o meu dia como o resto das minhas experiências. E é quando você entende a si mesmo, você entende outras pessoas e entende que tudo é passageiro, principalmente de tudo. As emoções vêm, as emoções vão, e o importante é sempre você dar o seu melhor. Para encerrar aqui como o ponto da quarta questão, você sempre dá o seu melhor. Dê o seu melhor não na sua vida, não no seu ano, não no seu mês, não na sua semana, não no seu dia, não na sua hora, mas no presente momento. O que eu posso fazer para dar o meu melhor nesse presente momento? Se esse presente momento significa dizer: olá, tudo bem? Com licença, faça o mínimo que esse seja o seu melhor. E com o tempo você vai caindo num fluxo. Go with the flow, my friend, onde você de repente já está sendo a pessoa mais social do mundo. It is what it is, my brothers. It is what it is, my brother, exatamente. Exatamente. É isso, cara. Acho que foi um ótimo ponto para encerrar dessa forma aí. Não tem nada para mais complementar. Muito bom. É isso, rapaziada. Gabriel, se tiver alguma pergunta, manda bala. Jorginho, se você quiser terminar essa aula aqui, porque quanto mais tempo a gente falar, mais tempo a gente perde nas pedradas. Deixa eu encerrar então, mentalidades. Encerra aí. É isso.